quer mais um ponta-direita de velocidade. E esse jogador é o Luiz Henrique. O Corinthians está tentando contratar o Luiz Henrique, fala do Luiz Henrique daqui a pouco também. E quer mais um centroavante. O Corinthians já tentou o Gabigol, o Abubakar foi oferecido ao Corinthians, enfim, o Corinthians está tentando a contratação tentou atravessar o Borré com relação ao Internacional, o Corinthians está trabalhando forte para tentar a contratação de um centroavante. É o Corinthians no mercado da bola. Dos jogadores tentados pelo Corinthians, o jogador que está mais perto, mais próximo nesse momento é o Caio Alexandre. O Caio Alexandre, jogador do Fortaleza. Não se apresentou ao Fortaleza e está decidindo o futuro em relação ao seu futuro entre o Bahia e o Corinthians. Durante mais da metade da minha vida, eu não sabia que o meu... Recebendo um aporte financeiro do Grupo City, ele fez uma oferta de 4 milhões e meio de euros, 24 milhões de reais. É a informação que vem lá do Nordeste, que a oferta do Bahia foi de 4 milhões e meio de euros, 24 milhões de reais. Mas esta proposta é inferior à proposta do Corinthians. Não se sabe exatamente qual é a proposta do Corinthians, mas o Corinthians ofereceu ao Bahia ofereceu ao Fortaleza, mais do que 4 milhões e meio de euros. Então, além da questão financeira do Corinthians ser maior do que a equipe do Bahia, tem outro detalhe. O Fortaleza não quer reforçar um rival direto, porque Bahia e Fortaleza são rivais lá no Nordeste, vão disputar a Copa Nordeste agora, e o Bahia e o Fortaleza não quer reforçar o Bahia, né? São dois gigantes do futebol do Nordeste. O Fortaleza não quer reforçar o Bahia, então o Fortaleza prefere fazer negócio com o Corinthians, além do fato do Corinthians ter oferecido um valor maior para o Fortaleza. A questão dos salários com o Caio Alexandre. Então, neste momento, o Caio Alexandre está mais perto do Corinthians do que do Bahia. Então, dos jogadores tentados pelo Corinthians, das contratações tentadas pelo Corinthians, o Caio Alexandre é o que está mais perto. O Corinthians deve, nas próximas horas, anunciar a contratação do Caio Alexandre, meio-campista do Fortaleza. E tem um negócio também, né? Porque o que está dificultando um pouco a situação é que o Corinthians também tem que fechar a negociação com o Vancouver, do Canadá. O Vancouver Whitecaps, do Canadá. Porque o jogador ainda pertence ao Vancouver Whitecaps, do Canadá. E o Fortaleza deve 2 milhões e meio de dólares ao Vancouver. E isso está pegando nesta situação. O Corinthians provavelmente vai ter que pagar o que deve o Fortaleza ao Vancouver para fechar esta negociação. Não é uma negociação simples, é uma negociação mais complexa neste momento. Bom, e a respeito do Luiz Henrique, o técnico do clube espanhol, o Manuel Pellegrini, o técnico do Betis da Espanha, o Manuel Pellegrini, disse que o Luiz Henrique não quer sair do Corinthians. Ele disse o seguinte... Aliás, não quer sair do Betis. O Luiz Henrique não tem nenhuma intenção de sair do Real Betis. Palavras do Manuel Pellegrini, técnico chileno, técnico lá da Espanha. Se realmente houver uma oferta boa para ele, para o clube, para todo mundo, não vou me opor. Mas não tem nenhuma intenção de sair. Ele disse em entrevista coletiva, foi perguntado em entrevista coletiva e respondeu. Vou dizer mais uma vez o que ele disse aqui. Abre aspas para o Manuel Pellegrini. O Luiz Henrique não tem nenhuma intenção de sair do Real Betis. Se realmente houver uma oferta boa para ele, para o clube e para todo mundo, não vou me opor. Mas não tem nenhuma intenção de sair. É o Manuel Pellegrini falando a respeito do Luiz Henrique, dizendo que o Luiz Henrique não tem nenhuma vontade de sair do Betis nesse momento. Mas acontece que ele não é titular no Betis, né? Ele não é titular no Betis. O Fluminense já desistiu da contratação. O Corinthians continua tentando a contratação. O Flamengo continua tentando a contratação. O Betis gostaria de negociá-lo com o futebol da Europa. Esta é a informação. Vai ser um jogo de paciência. Por falar em jogo de paciência, a informação do Marco Belo, setorista da Rádio Transamérica, é que o Corinthians não vai esperar para sempre. O Corinthians vai colocar um tempo determinado, um prazo final, para que o Betis responda
se quer negociar o Luiz Henrique ou não, assim como fez com o Gabigol. Se o Betis não responder, porque já passou um dia, já passou 2 dias, já passou 3 dias, já passou 4 dias, o Corinthians fez a proposta e até agora o Betis não respondeu. Se o Betis não responder, se quer ou não negociar com o Corinthians vai sair do negócio também. É o que disse o Marco Belo, que é o setorista do Corinthians na Rádio Transamérica. E tem jogador sendo oferecido ao Corinthians. O Corinthians avalia a possibilidade de contratar o Oliver Torres. Oliver Torres, jogador espanhol, meio-campista do Sevilha, foi sugerido ao clube no mercado da bola. É a informação do Thiago Fernandes, no portal Goal. Todos os dias tem jogadores sendo oferecidos ao Corinthians no mercado da bola. O espanhol Oliver Torres tem 29 anos, foi sugerido ao Corinthians e a diretoria avalia a possibilidade de contratação do atleta nesta janela de transferências. O nome foi levado ao departamento de futebol para saber se estaria dentro do que é procurado para o elenco, né? O técnico Mano Menezes também será consultado sobre o jogador que tem passagens ainda por Atlético de Madrid, Vídea Real e Porto, todos da Europa. O treinador gostaria de ter um atleta para suprir a saída do Renato Augusto. Na verdade, o Garro foi contratado para o lugar do Renato Augusto, mas o Corinthians está em busca de mais um meia, né? O departamento de futebol do Corinthians, através do Cifute, Centro de Inteligência de Futebol, será consultado a respeito do Oliver Torres. Em fim de contrato com o Oliver Torres, o Sevilha aceita liberá-lo de forma gratuita no mercado da bola. A única exigência é que o futuro clube do meio-campista arque com salários. Ou seja, então o Sevilha não quer mais o jogador, quer liberar o jogador, mas desde que o futuro clube ele banque os salários do jogador. A remuneração pedida pelo jogador está abaixo de R$1 milhão por mês. Ou seja, é possível contratar o jogador, né? É possível contratar o Oliver Torres. Resta saber se o Cifute vai aprovar o jogador, se o Mano Menezes vai dar o aval para o jogador. O Oliver Torres já deu sinal positivo para uma mudança ao Brasil, mesmo nesta janela de transferências. Embora nunca tenha saído da Europa, o jogador vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. E ele aguarda potenciais interessados para abrir conversas. Está aí, portanto, a reportagem do Thiago Fernandes no portal Goal. O Thiago Fernandes é muito bem informado e está trazendo mais esta informação a respeito de mais um jogador oferecido ao Corinthians. Oliver Torres, jogador espanhol, que está no Sevilha, estaria sendo oferecido ao Corinthians. Quem sabe o Corinthians não se interessa e parte para esta contratação. Faça a inscrição no canal do Cereto. Vamos lá, a questão é a seguinte, a informação apurada aqui pela reportagem da Gazeta Esportiva, exclusiva. Esse pode ser o último ano, a última temporada da parceria entre Corinthians e Nike, a fornecedora de materiais esportivos do Corinthians, que está com essa parceria desde o início de 2003. São mais de 20 anos de parceria e ela pode chegar ao último ano de parceria agora em 2024. Por quê? O contrato do Corinthians com a Nike ele foi renovado em 2017, no finalzinho da gestão do Roberto de Andrade. O Corinthians ali ganhou 25 milhões em luvas e renovou, foi noticiado na época, até 2029. E a informação que eu acabei descobrindo é que o contrato foi renovado até o final de 2029 com um gatilho de renovação automática ao fim de 2024. E aí é que vem o pulo do gato. O contrato vai até o fim de 2024. Quando acabar essa temporada, a Nike, não é o Corinthians, a Nike vai ter a decisão de continuar ou não, de fazer ou não essa renovação que já está pré-estipulada ali no papel. Se ela falar, beleza, vamos renovar, vai até 2029. Se não, acaba no final de 2024. E por que existe esse risco? O que vai ser avaliado muito provavelmente e conversado entre Nike e Corinthians? É a questão dos royalties. Para quem não sabe, os royalties nada mais é do que um valor referente ao repasse do uso de alguma imagem. A Nike usa a imagem do Corinthians para comercialização. Então, isso é o famoso royalties que é negociado no mercado. Atualmente, a Nike, entre o que ela paga de valor fixo, mais royalties e tal, ela paga para o Corinthians cerca de 30 milhões de reais por ano. É um ótimo contrato. E o Corinthians também rende a visibilidade, muita coisa boa para a Nike. O problema
é que eu descobri que representantes da Nike, da empresa que gere a Nike aqui no Brasil, que é a SBF, eles estiveram com o Adriano Monteiro Alves, que era dirigente na gestão do Duílio Monteiro Alves, para pedir, ver se era possível um acordo para reduzir o repasse de royalties. Vocês entendem, então, que o repasse atual já é um repasse pesado, tá? E esse contrato de renovação de 2025 para 2029 prevê um aumento de mais de 50% do que é repassado de royalties atualmente. Então, para quem está pedindo para reduzir, será que vai topar pagar um valor de royalties tão mais alto? Por isso que fica a dúvida se a Nike vai querer ou não renovar. E o que foi passado para mim é que provavelmente eles vão querer negociar com o Corinthians. Ó, vamos sentar e vamos conversar de novo sobre esse valor de royalties. Para nós está pesado, vamos conversar aqui o que vocês acham de manter, de reduzir. E aí talvez fique na mão da gestão do Augusto Melo, de falar, não, eu quero o que está aqui escrito, vai aumentar mais de 50%, se você não quiser, não renova e eu vou atrás de outra empresa. Ou então, de repente, a diretoria do Corinthians pode achar uma boa, continuar com a Nike. Não, tudo bem, esquece isso, vamos manter do jeito que está. Não sabemos. O que sabemos é que essa decisão vai ficar para a Nike, vai ter que ser conversada com o Corinthians, e isso tudo até dezembro desse ano.